pessoas, sejam muito bem-vindos ao Cinéfilo Costura. Meu nome é João Dias e hoje eu estou aqui para falar desse filme que está dando o que falar em diversas frentes. Emília Pérez, do diretor francês Jacques Audiard. Bom, pessoas, vamos lá, né? Eu queria separar esse vídeo em dois momentos, certo? O primeiro, eu vou dar minha opinião sobre o filme e exclusivamente sobre o trabalho de audiovisual aqui. E depois eu gostaria de comentar um pouco sobre todas as polêmicas que circundam o filme. Porque entre o amor da crítica e a má recepção do público, eu também tenho as minhas questões a colocar aqui, certo? Então, nesse primeiro momento, vamos falar primeiro do filme. Gente, eu tenho uma opinião um pouco impopular, talvez não tão impopular assim, sobre o filme. Emília Pérez, infelizmente, é um filme que me lembra por que eu não gosto de musicais, ou porque só tem dois ou três musicais na face dessa terra ao qual eu realmente gosto e me emociono e que sempre que eu assisto me despertam sentimentos e arrepios. Emília Pérez, ele traz uma premissa interessante até, tá? Ele vai contar a história de Manitas Del Monte, que é um chefe do cartel mexicano, que sequestra uma advogada, Rita, interpretada pela Zoe Saldanha, que para ajudá-la acerca de sua transição de gênero, tá? E aí, assim, galera, vê só, a premissa é interessante, o roteiro tenta trazer, né, o apelo dessa história em comum, mas eu acho que existem diversos problemas na maneira que se monta o musical. Em primeiro lugar, eu acho que o fato do filme ser um musical enfraqueceu e empobreceu a narrativa. Por que, João? Porque eu acredito que retira a dramaticidade necessária para contar essa história e não explora camadas que seriam necessárias explorar para poder trabalhar de uma forma mais legal, assim. As informações que a gente recebe no filme, ao longo da película tem diversas informações que a gente recebe e que são jogadas assim, puf, 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 opa, por que isso aqui tá aqui? Por causa disso, 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 e aí você se resolve com isso aqui, sabe? E eu acho que isso, sinceramente, é muito ruim, especialmente quando se trata da personagem da Emília barra Manitas Del Monte, né, que é interpretado pela Carla Sofia Gascon, que por sinal eu gosto da interpretação dela, tá? Ela é muito boa atriz, acho legal o trabalho que ela faz aqui, mas eu sinto que o fato do roteiro ter sido desenvolvido para um musical enfraquece, empobrece a narrativa e, para variar, eu acho que não souberam muito bem assim o momento certo de inserir as músicas. Existem números que são completamente infelizes, assim, que são dispensáveis, assim. Se pudesse apertar no botão desver, eu desveria com certeza, assim. Não são necessários para trama, são chatos, vem com essa camada de música pop, assim, agora não é aquele pop bacana, aquele pop bem raso mesmo, bem chiclete, cheio de autotune. Eu particularmente não gosto da forma que utilizaram-se para retratar o México. Eu acho que a gente não pode resumir um país a um cenário de barraquinhas, sabe? Sei lá, barraquinhas, desertos e uma mansão que é mais ou menos, que apesar da Emília Pérez ter muita grana, você vê que é bem mais ou menos assim, em detrimento aos lugares que ela frequenta na Europa. Né? Eu acho que isso deu uma empobrecida na cultura mexicana e eu não gosto das atuações aqui, eu preciso dizer. A melhor atuação desse filme é da Zoe Saldanha, certo? Ela é realmente convincente no papel dela. Ela entrega um excelente trabalho pela advogada Rita, assim.
Eu acho que é, sim, a personagem mais convincente da película, a interpretação mais convincente. A Carla Sofia Gascon entrega um trabalho legal, mas, tipo assim, esse filme tá tendo uma enxurrada de indicações e premiações na temporada, né? Eu tô ainda procurando a razão, o motivo e o porquê, para além do apoio da indústria, porque, assim, as atuações não são marcantes o suficiente. A melhor atuação realmente é da Zoe Saldanha, e quando a gente vai passar para a atuação da Selena Gomez, é realmente sofrível. Não apenas o espanhol, assim, mas é sofrível, inclusive porque a maioria desses números pop, assim, chicletes, aquela coisa pobre mesmo, ficou a cargo da Selena Gomez. E aí, assim, você junta um espanhol ruim, mais uma música ruim e uma atuação que não convence, realmente fica muito difícil. Eu acho que a Zoe Saldanha carrega o filme nas costas. Eu não tive boas impressões da película, gente. Assim, tecnicamente falando, eu não consigo compreender por que esse filme está sendo tão apoiado pela crítica, e até consigo, porque a Netflix é uma gigante do mercado e é uma das maiores financiadoras assim, dessa temporada de campanha. Né? Agora vamos para a parte das polêmicas, que na minha opinião não são polêmicas, são colocações acertadas, que é impossível falar desse filme, levar esse filme em consideração, sem levar em consideração tudo isso. E a primeira delas o filme ele não é bem recebido pela população mexicana. E, gente, eu acabei de me informar, assim, de ler a respeito, de ouvir outras coisas a respeito. E a Gascon, ela defende muito, né, que por conta de alguns influenciadores, o filme ele não está sendo bem recebido. Galera, não é isso, sabe? A gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai retratar a cultura do outro. Jacques Audiard, o nome em francês, as atrizes, praticamente todas são norte-americanas, a salvo a Adriana Paz, que interpreta a Epifânia, né, o relacionamento breve que a Emília vai ter no fim da sua vida. Isso já é um spoiler, então se você não assistiu o filme, passa essa parte. Que não aparece direito nas premiações. E assim, gente, é muito difícil para o povo mexicano aceitar a maneira que o México foi retratado. Eu nem sou mexicano e acho que é desrespeitoso, sabe? Você reduzir um país inteiro riquíssimo culturalmente a barraquinha de churros e café servido no copo americano, sabe? Parece que o México só tem aquilo dali e o cinema é responsável por criar as imagens de muitas das coisas que a gente tem hoje ao longo da história, né? Birth of a Nation tá aí para contar a história. Se você não conhece esse filme, é um filme racista que foi feito nos Estados Unidos na época da Ku Klux Klan, enfim. Depois eu vou deixar o cartaz dele aqui para você procurar e se informar acerca desse filme. Mas assim, o cinema ele é um grande responsável por criar as imagens que nós temos no mundo hoje. E aí você reforça estereótipos de que num país latino só tem pobreza. Aí você vai para os restaurantes em Londres, aí você vê, né, restaurantes finos, ambientes melhores, harmonizados. É como se o México não fosse capaz de ter aquilo dali. É desrespeitoso também com o povo mexicano a utilização da sua língua de forma pífia. O problema não é atores e atrizes que não são do México interpretarem mexicanos, mas tenha respeito à língua, tenha respeito ao idioma falado, tenha respeito à cultura daquele povo, porque é um povo que está se vendo na tela. A segunda coisa galera, para quem caiu aqui de paraquedas agora e ainda não sabe, eu sou um homem trans, certo? Certo. Não falo muito disso aqui porque gosto de ser visto por outras coisas
dentro da minha personalidade, eu acho que minha transgeneridade ela é apenas um ponto e não o ponto final sobre mim, sabe? E aí, o que é que ocorre? Eu tô colocando isso aqui para dizer para vocês que eu tenho bastante propriedade no que eu vou falar agora, sabe? Eu acho que a maneira que as pessoas trans, de modo geral, mas especialmente as mulheres trans são retratadas nesse filme, é desrespeitosíssimo, é um desperdício de oportunidade e um desserviço à nossa comunidade, porque nós lutamos arduamente para sair desse lugar de marginalização, esse lugar de prostituição, esse lugar de que pessoas trans não têm a possibilidade de ter um fim ou uma vida diferente dentro dessa sociedade que a gente vive. E aí a gente tem um filme que está sendo um dos maiores líderes de indicações e premiações da temporada de cinema de 2024, retratando um criminoso que transiciona e que tenta atingir sua redenção a partir de sua transição. Galera, vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Transição não altera o caráter das pessoas. Não muda a essência de um ser humano. O fato de Emília, de Manitas ter se tornado Emília, não tem absolutamente nenhuma relação com o seu caráter. E isso é mostrado no filme quando ele é violento com a personagem dessa, ela já na condição de mulher trans, ela acaba violentando a personagem da Selena Gomez. E me diga aonde isso representa a comunidade de pessoas trans e principalmente mulheres travestis, mulheres trans e travestis. O Jacques Diardi deu uma série de entrevistas que eu não posso chamar de infelizes, gente. Seria leviano da minha parte chamar de infelizes. Afinal de contas, ele está no topo da cadeia alimentar. Ele é francês, ele vem de um país colonizador, ele é um homem branco cisgênero, contando a história de uma mulher trans pela perspectiva de um homem branco cisgênero. Sabe, eu acho que apesar do filme ter uma capa de progressista ele não tem nada, sabe? Ele não apoia verdadeiramente as comunidades com as quais ele trabalha e ele, ainda por cima, trabalha de forma rasteira, rasa. Temas que seriam importantes para a narrativa, como, por exemplo, o conflito de Manitas, ainda como Manitas Del Monte, viver num ambiente extremamente violento, se entendendo como uma mulher trans. Não dá para resumir isso numa música, entende? Não dá para resumir a complexidade de uma transição de gênero e de uma redesignação de gênero num número que vai falar de partes genitálias de forma divertidinha. Não é um passeio ao shopping center. Só uma pessoa que passou por um processo de transição e redesignação de gênero sabe o quanto esse processo é sério, é grave e é importante nas nossas vidas. E que deve ser lidado com cuidado, porque não é um processo reversível, galera. Sabe? Não é um processo reversível. Então é irresponsável demais, por demais, mostrar na tela grande que com muito dinheiro e indo para um país do Oriente, que também foi xenofóbico pra caramba, do Oriente você pode pagar, subverter a lei e passar por diversos procedimentos cirúrgicos de alta complexidade, simplesmente porque você tinha dinheiro para poder pagar. Pessoal, não é assim que funciona. E a gente precisa ter a dimensão de que pessoas trans, especialmente pessoas trans jovens, muito jovens, vão procurar esses filmes para poder se ver dentro deles.
E aí elas compreendem que se elas tiverem muito, muito dinheiro, elas podem subverter a lei e encurtar o seu processo para chegar nesse ponto final, né? Porque as cirurgias de redesignação de gênero são o ponto final de toda uma caminhada de terapia hormonal, de acompanhamento psicológico e etc. Não é assim, tenho dinheiro, paguei, estou fazendo. Não é dessa forma. Inclusive as clínicas particulares exigem laudos de acompanhamentos nossos para poder fazer esse tipo de cirurgia. Então, assim, galera, tudo está muito errado aqui. Tudo está muito errado, sabe? Não existe polêmica criada por youtubers. As pessoas têm voz e as pessoas podem e devem falar acerca daquilo que é da cultura delas, daquilo que é da realidade em que elas vivem. Se tem algo que está retratando de maneira pífia a realidade delas, que não é a realidade dele, que faz questão de dizer que estudou pouquíssimo sobre o México, que tudo que ele precisava saber ele já sabia, que a produção de elenco faz questão de dizer que depois de 1000 castings no México, no fim das contas, os melhores atores foram esses que estão aqui, que são em sua grande maioria norte-americanos. Oi, galera. O México é um celeiro novelístico, é um celeiro de atuações, especialmente dramáticas, sabe? E aí a gente vem com o Guilherme Del Toro, que é mexicano, falando que ele é mexicano, ele gosta de melodrama. Mas o filme, ele não tem drama suficiente para ter um melodrama, ele não toca profundamente as questões que fariam desse filme um melodrama. E os melodramas produzidos no México não são coisas baratas, sabe? É só lembrar de Maria do Bairro, é só lembrar de A Usurpadora, sabe? E para mim é muito mais problemático ter os especialistas da indústria falando que, que isso se relaciona com os dramas mexicanos, com o melodrama mexicano, empobrecendo ainda mais a visão sobre esse país. Né? E para piorar, assim, cereja do bolo, no fim do filme a Emília virar uma santa devota daquelas pessoas que perderam os seus parentes, criando um retrato de um povo que é profundamente religioso, os mexicanos são profundamente religiosos, de que eles acreditam em qualquer coisa, porque afinal de contas, eles não sabem quem era Emília de seu passado, e que Manitas del Monte foi responsável por muitas daquelas mortes. Então é meio absurdo e desrespeitoso com a fé do povo mexicano e com a própria Igreja Católica, né? Porque ninguém se canoniza da noite para o dia, né? E os santos que são mexicanos, eles passaram pelo processo de canonização, sabe? Cria o retrato desrespeitoso que esse povo acredita em qualquer coisa que dizem. Gente, é a epítome do colonialismo, sabe? E não é estranho para mim que Hollywood aclame esse filme e não é estranho para mim que a indústria defenda ele com unhas e dentes. Ora, existe algum desses países, a indústria hollywoodiana, que não foram colonizadores? O filme é francês. França colonizou diversos países. A indústria norte-americana é uma indústria não, o país, né? A América, de modo geral, é um país supremacista, que acredita na sua supremacia sobre as outras potências do mundo. Não é estranho e nem novidade que eles retratem a cultura de outros países dessa forma. Mas não é por isso que a gente, tendo o poder de voz e
tendo o lugar de fala, que não é um termo lacração da internet, tá? Vão ler Patrícia Hill Collins antes de trazer lugar de fala, vão ler aí Jamila Ribeiro, que traduziu esse conceito aqui para o Brasil. A gente que tem lugar de fala sobre determinadas questões, a gente tem o direito e o dever de falar sobre a nossa realidade do nosso ponto de vista. Eu não sou mexicano, mas eu sou um homem trans. E me sinto ofendido pela maneira com que a minha comunidade foi retratada aqui. A minha vivência foi retratada aqui. Apesar de eu não estar na pele de uma mulher trans, eu sei o que é transicionar. E ainda assim, dentro dessas camadas de subjetividade, eu jamais vou poder dizer como é transicionar na realidade de uma mulher trans. Então eu acho que o clamor do público por respeito a realidades, temáticas e assuntos que são caros e que estão sendo tratados de forma pífia no filme, é o mínimo que a gente pode fazer dentro de uma sociedade onde a gente é livre e a gente pode dar play numa câmera, como estou dando agora, e falar sobre aquilo que a gente pensa, o que a gente vive, o que a gente sente. Para Emília Pérez, eu dou 1,5 pela atuação da Zoe Saldanha, que realmente é muito boa. Mas e você? O que é que você achou do filme? Você já assistiu o filme? Me conta aqui nos comentários. Se você é novo, seja bem-vindo ao Cinéfilo Costura. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada que a gente traz aqui, certo? Muito obrigada, pessoas. Até mais e tchau!